Viva Maria Imaculada! Sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é domingo, dia do Senhor. O evangelho que a igreja nos propõe está em Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 9. É o evangelho da transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Abra o seu coração, é uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e conduziu-os à parte a uma alta montanha. Lá se transfigurou na presença deles. Seu rosto brilhou como o sol, suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. E eis que apareceram Moisés e Elias conversando com ele. Pedro tomou então a palavra e disse-lhe: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, faria aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando veio uma nuvem luminosa e os envolveu. E daquela nuvem fez-se ouvir uma voz que dizia: Eis o meu filho muito amado, em quem pus toda a minha afeição. Ouvi-o. Ouvindo essa voz, os discípulos caíram com a face por terra e tiveram medo. Mas Jesus aproximou-se deles e tocou-os, dizendo: Levantai-vos e não temais. Eles levantaram os olhos e não viram mais ninguém, senão unicamente Jesus. E quando desciam, Jesus lhes fez esta proibição: Não conteis a ninguém o que vistes, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, neste domingo nós meditamos o evangelho da transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Jesus eleva ao Monte Tabor, Jesus sobe ao alto da montanha com seus 3 melhores amigos, Pedro, Tiago e João. Pedro, o primeiro Papa, aquele sobre o qual Jesus haveria de instituir a sua igreja, como ele já havia prometido a Pedro em Mateus capítulo 16, versículo 18, quando ele disse a Pedro: Tu és pedra, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dou-te a chave dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado nos céus. Outro que subiu com Jesus à montanha, um dos seus melhores amigos, junto com Pedro, João, o discípulo amado, aquele que reclinou a cabeça no coração de Jesus na Santa Ceia, aquele que permaneceu fiel aos pés da cruz, aquele que recebeu por herança a Santíssima Virgem Maria, aquele que é o símbolo dos eleitos, escolhidos para receberem a Jesus por Maria e por meio de Maria chegarem a Jesus. São João Evangelista, aquele que na sua primeira carta consignou quem é Deus na primeira carta de João. Deus é amor, Deus é luz, vai dizer São João na sua primeira carta. Aquele que escreveu o evangelho mais teológico, que é representado pela águia, porque ele vê além, ele vê a divindade de Jesus. Ele penetra os mistérios de Deus e os traz no seu evangelho. O evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas, o evangelho de Mateus são evangelhos sinóticos, são evangelhos meio que históricos. O evangelho de João é um evangelho todo teológico. É o evangelho de quem realmente se debruçou no coração de Jesus. E o outro discípulo que subiu com Jesus à montanha é São Tiago. O nome Tiago, a gente diz em português Tiago, mas em hebraico não existe o nome Tiago, o nome é Jacob. Jacob é Jacó. A pronúncia Jacob foi ao longo dos anos, em vários idiomas traduzindo, até que se tornou Tiago no idioma brasileiro. No português, melhor dizendo, né? Idioma brasileiro. No português a gente diz Tiago. Mas o nome radical, o nome do discípulo, do apóstolo, é Jacob. Jacob é o filho de Isaac.
Isaac é o filho da promessa dado a Abraão. Você conhece a história? Abraão, Isaac e Jacó. Jacob é aquele sobre o qual Deus edificaria o seu povo, as 12 tribos de Israel. Jacob teve seu nome, depois que ele combateu com o anjo, ele teve seu nome mudado para Israel. E sobre ele, sobre os 12 filhos dele, Deus erigiu o seu povo. Agora, o novo povo de Deus é aquele que nasce do sangue dos mártires. Como vai dizer Tertuliano, o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. E esse Jacob aqui, que sobe o alto da montanha com Jesus e com Pedro, esse Jacob é o primeiro mártir. É o primeiro a derramar o seu sangue por Jesus. Então você vê que Jesus escolhe para estar junto de si no Monte Tabor 3 discípulos que teriam missões especialíssimas. Pedro, aquele sobre o qual ele edificaria a sua igreja, que seria o primeiro Papa. João, aquele que cuidaria da sua mãe, aquele a quem ele revelaria os segredos do seu coração. Jesus revelou a São João Evangelista coisas que ele não revelou a ninguém. Assim como Jesus entrega a São João Evangelista o tesouro que é a sua mãe, para que João cuide da Santíssima Virgem, e na pessoa de João ele entrega toda a humanidade como filhos de Nossa Senhora. Assim como Jesus entrega o seu maior tesouro, que é a Nossa Senhora, junto com a Santíssima Virgem ele entrega uma torrente de graças espirituais, e João vê além. Então João recebe de Deus um conhecimento teológico, uma experiência com o Sagrado Coração de Jesus que nenhum outro apóstolo recebeu. E Jacob, o príncipe dos mártires, o primeiro apóstolo martirizado, o primeiro apóstolo a derramar sangue por Jesus, a partir do qual o sangue dele foi como que semente que germinou numerosos e numerosos cristãos. Jacob é a primeira semente que cai à terra e germina e dá muito fruto. Esses 3 apóstolos são amigos de Jesus, aos quais Jesus eleva ao alto da montanha, e no alto da montanha Jesus se transfigura. Jesus revela a sua glória para eles. E eles ficam tão estupefados com a glória de Jesus. Eles veem em Jesus o cumprimento das promessas messiânicas. Aparece para conversar com Jesus Elias e Moisés, mostrando que Jesus é o cumprimento da promessa feita pelos profetas. Jesus é o cumprimento da lei entregue, o autor e o cumprimento pleno da lei entregue a Moisés. E ali, contemplando a luz de Jesus, eles ficam inebriados na luz de Jesus. E Pedro se levanta e diz: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, faremos aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. É como se Pedro falasse: Senhor, permita que a gente jamais saia da tua presença. Deixa-nos, Senhor, ficar aqui no alto da montanha para sempre, porque no Monte Tabor eles anteveem o céu. E aí está o sentido desta palavra. No Monte Tabor eles anteveem o céu. E por que Jesus dá a Pedro, Tiago e João o antegozo do paraíso? Uma prévia da visão beatífica da felicidade do céu no alto da montanha. Porque esses mesmos apóstolos depois veriam Jesus em agonia no Getsemane. Viam a paixão de Jesus. E durante a paixão de Jesus, eles precisavam permanecer firmes. De forma que, vendo Jesus morrendo na cruz, vendo Jesus todo chagado, todo flagelado, coroado de espinhos, com os ossos pendentes, porque as carnes dele foram arrancadas do seu corpo durante a paixão, pela flagelação de forma especial, que pedaços da costela de Jesus e do osso do ombro pendiam, apareciam. A barba arrancada arrancou também pedaços da bochecha, da carne de Jesus. Jesus estava todo destruído na cruz, mas ali eles precisavam acreditar quem era Jesus. Deus eterno e todo-poderoso. O Deus que haveria de cumprir a sua promessa de ressuscitar ao 3º dia. E aqui está a chave de leitura, de interpretação do Evangelho desse domingo. Queridos, todos nós vamos passar pela paixão. Todos nós vamos passar por um sofrimento e todos nós vamos passar pela morte. Quando a dor nos visitar, quando a cruz nos visitar, porque a cruz há de nos visitar, foi o próprio Jesus que disse: se quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A cruz visita todo ser humano
Não existe uma pessoa humana que não sofra nesse mundo, todos nós sofremos. Mas quando a cruz nos visitar, quando o sofrimento bater a nossa porta, e quando estivermos a angústia da morte, percebendo que a morte se avizinha e que se aproxima o julgamento final, só vamos perseverar aqueles que estiverem com Jesus, que estiverem passado muito tempo com Jesus no Monte Tabor. Que Monte Tabor é esse, Fábio? E como que eu subo ao Monte Tabor? Primeiro ponto, o Monte Tabor é apenas para os amigos de Jesus. Os melhores amigos de Jesus. E é uma boa notícia, é que Jesus quer que você seja um dos melhores amigos dele. Hoje Jesus te convida a entrar no seleto número dos seus melhores amigos. Os melhores amigos de Jesus são aqueles que sobem com ele no alto da montanha. Vamos subir a montanha? E o alto da montanha é a vida interior, é a vida de oração, é a intimidade divina, é o colóquio frequente, a contemplação dos mistérios de Deus. Queridos, quando a dor e a morte nos visitarem, só conseguiremos permanecer fiéis a Jesus se lembrarmos quem é Jesus. Se lembrarmos quem é Jesus. E para lembrarmos quem é Jesus, nós precisamos conhecer a Jesus. Você só lembra de algo que você conhece. É impossível que você se recorde de algo do qual você não teve conhecimento. O que o Pai disse aos discípulos? Eis, versículo 5. Falava Pedro ainda, quando Pedro disse: Senhor, se quer, faremos aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. Vamos ficar por aqui, Jesus. Enquanto Pedro falava, a voz do Pai se manifestou. O Deus Pai falou com eles. E o que o Pai disse? Falava ele ainda quando veio uma nuvem luminosa e os envolveu, e daquela nuvem fez-se ouvir uma voz que dizia: Eis o meu filho muito amado, em quem pus toda a minha afeição. Ouvi-o. Essa ordem do Pai de que nós devemos ouvir Jesus significa que nós precisamos ter intimidade com Jesus. E a intimidade com Jesus se dá, em suma, resumidamente, se dá em 2 movimentos. Primeiro movimento, leitura das Sagradas Escrituras. Segundo movimento, vida de oração pessoal, de conversa com Jesus. Hoje eu quero te convidar a subir a montanha, todos os dias da sua vida. Ao longo das 24 horas do seu dia, no mínimo, passe 30 minutos no alto da montanha com Jesus. Leia as Sagradas Escrituras todos os dias, medite os Evangelhos. Leia o Evangelho de João, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas. Leia o Evangelho do dia. Assista aqui no vídeo do Subir na Montanha o Evangelho do dia. Medite o Evangelho de cada dia. E depois de ouvir o que Jesus fala ao seu coração no Evangelho, peça a Jesus a graça de viver e converse com Jesus sobre aquilo que ele falou. Quando São Jerônimo dizia assim: quando nós rezamos, nós falamos a Deus. Quando lemos a Escritura, Deus fala conosco. Deus quer falar com você e quer ouvir a sua voz também. Queridos, a cruz há de nos visitar a todos. Se você quiser permanecer, quando a dor te visitar, quando a cruz te visitar, se você quiser permanecer forte como a rocha, como Pedro, você tem que viver a experiência do Monte Tabor. Se você quiser, no momento de dor, no momento de aflição, deitar a cabeça no coração de Jesus, como São João fez na Santa Ceia, você precisa subir a montanha, precisa ter momentos de Monte Tabor com Jesus. Se quando a dor te visitar e for necessário derramar o sangue por terra, como Jacob derramou, como São Tiago, o primeiro apóstolo mártir, o primeiro apóstolo a ser martirizado, e permanecer fiel, ainda que seja durante o derramamento de sangue, você precisa fazer a experiência no Monte Tabor, como Tiago fez. E, queridos, todos nós passaremos por essa experiência. Eu preciso dizer para você que a nossa vida aqui é fugaz, é um brevíssimo segundo, é um instante que foge, como dizia Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha dizia: minha vida é fugaz, um brevíssimo segundo, um instante que me foge. Vós o sabeis, ó Senhor, para amar-te, ó meu Deus, só tenho hoje, somente o hoje.
que no seu hoje, que ao longo das 24 horas do seu hoje, você tenha pelo menos 30 minutos para estar com Jesus no Monte Tabor. Porque se você estiver com Jesus, intimidade, se você conhecer a Jesus, quando a dor te visitar, as cruzes permanecerão suaves, serão leves. Quando a cruz te visitar, a cruz vai parecer, os espinhos vão parecer apenas rosas. Porque a cruz que se abraça se torna leve. Porque com Jesus tudo é bom, doce e suave, como dizia Santa Catarina de Sena. Conheça esse doce Jesus. Conheça Jesus, tenha intimidade com Jesus. Suba a montanha todos os dias. Faça a sua experiência. 30 minutos do seu dia. 15 minutos de leitura bíblica, 15 minutos de oração. E você vai ver a luz de Jesus resplandecer na sua vida. Hoje Jesus te chama a ser dos seus amigos. Jesus te chama a estar entre o número dos seus melhores amigos. Não deixe Jesus falando sozinho. Que Deus te abençoe. E viva Maria Imaculada.